Ele não influencia, né? Ele não administra, não influencia, ele só está observando o movimento do andar da situação, né? Da Ele instituição. dá alguns conselhos, ele dá algumas coisas são acatadas, outras não. Se você olha para a igreja dele, se você olha para o estatuto que ele fez, você vê que a congregação não acatou a visão dele. A visão dele era congregacionalista, ele morreu congregacionalista, ele não aceitava essa centralização, e a esposa dele veio em 48. Eles embarcaram em 47, e aí eles ficaram aqui até 48. 48 eles foram embora. Eles ficam quase um ano aqui no Brasil. É interessante que nas vindas dele ele vinha, ficava 1 ano, 2 anos. Claro, tem muita coisa que teve influência dele, de fato, teve. Outras, você precisa ter acesso a essa série aqui. Nessa série você vai ver, de fato, quem introduziu o quê, e a que ano foi introduzido certas coisas. Por exemplo, na Convenção de 31, que nós estamos falando, na Assembleia de 31. Na Assembleia de 31, ele vem e ele apresenta os 12 artigos de fé que teve na Convenção de Niagara Falls. Isso ele apresenta em 1931. Em 32 ele vem e ele fala para os irmãos organizarem um grupo, aí eu vou chegar na parte dos batismos agora. Então, em 32, ele está aqui no Brasil ainda, ele chega em 31, em 32 ele ainda está no Brasil, e aí ele para organizar os conjuntos musicais, que a ideia era um conjunto musical, não era uma orquestra, porque na igreja dele nunca foi uma orquestra, foi um conjunto musical. No Brasil se tornou uma banda e depois, com o tempo, se tornou uma orquestra. Naquela época as irmãs tocavam, os irmãos, tanto a irmã como o irmão tocava. E outra coisa interessante é que naquela época, quem atendia as escolas dominicais, que aí tinha escola dominical, que tem vários documentos aqui que eu posso mostrar sobre as escolas dominicais, que foi uma pena ter tirado, e hoje, aos poucos, parece que eles estão voltando, que agora tem um outro nome lá, mas parece que eles têm agora estudo bíblico para as crianças lá. Voltou, não com o nome de escola dominical, mas parece que está tendo alguma coisa. Mas, se você olhar aqui, ó, está conseguindo ver, onde fala reunião de jovens, aqui, na Convenção de 36, ela fala que era presidida essas reuniões pelas irmãs, que as irmãs tinham mais capacidade, que as irmãs se desenvolviam melhor com as crianças. Então, era para deixar as irmãs atender essas reuniões com as crianças, porque elas trabalhavam melhor com as crianças. Mas, com o tempo, acabou que foi se extinguindo essas irmãs. Deixa eu te perguntar, Itamar. Durante o período que o irmão Luiz Francisco veio, até na reunião de 48, né? A congregação cristã, ela congregava-se com outros irmãos de outras denominações, outros irmãos congregavam nela, ou ela já estava se fechando? Na década de 20, nós vemos que congregava, tem relato do Gunnar Wingre falando sobre isso. Depois, já quase no final de 30, virando para 30, novamente nós vemos o relato do Daniel Berg falando sobre isso, que também se congregava. Na década de 30 também, só que o que ocorre? Os irmãos de outras denominações, eles estavam vindo e estavam tentando fazer os irmãos perder a sua identidade. Então, quando os irmãos perceberam que eles queriam introduzir coisas novas na igreja e queriam conduzir a igreja para outros caminhos, eles fecharam a porta, foi por isso. E aí eu não vou criticar, não vou julgar, porque, de fato, de repente eles iam perder a identidade deles. Mas poderia, por exemplo, muitos irmãos não sabiam cantar, então esses irmãos evangélicos iam lá e ensinavam eles a cantar. Então tem essa parte da história aí também. E acabou que ela se fechou mesmo, que ela não manteve mais comunhão com as igrejas, que ela fechou a porta, foi em 60. Até 60 você tinha aí alguma relação, alguma coisa, mas em 60 aí ela fechou, quando ela passou a não aceitar mais o batismo das outras igrejas, quando ela criou um ensinamento para fazer o rebatismo. E em 60 o Francisco já estava morto, já tinha morrido. Ainda não. Então vamos voltar nessa parte do rebatismo. Em 32 o Francisco está no Brasil, já ali em 32 mesmo ele volta para os Estados Unidos, que ele chega aqui em 31. Em 32 ele vai para os Estados Unidos. Lá em Filadélfia acontece uma nova convenção.
E nessa convenção foi tocado nesse assunto de rebatismo. Se crentes de outras igrejas deveriam ser rebatizados. A resposta dos anciões e do próprio Franciscão, que não. Que o batismo era entre Deus e a pessoa, e não entre a pessoa e a igreja. O compromisso dela não era com a igreja, e sim com Deus. Então, que não havia necessidade de batizar cristão vindo de outras igrejas. Então, em 32, a cabeça do Franciscão, ele não era exclusivista. Se ele fosse exclusivista, ele tinha que dizer, não, vamos batizar todo mundo. Vamos batizar. Então, eu até vou mostrar aqui o ensinamento de 32. Estou com tanto documento aqui, porque estou com a live do Bruno agendado também, então... se a congregação ouvisse, de fato, a voz do Franciscão e ela fosse uma igreja que seguisse os ideais do Franciscão, primeiramente, ela seguiria o estatuto dele. Esse estatuto foi feito por ele. Então, como ela não segue esse estatuto, que eu tenho esse estatuto na íntegra aqui, ela segue partes, né? Não é tudo. Aqui é uma assembleia que teve na Itália em 1944. E essa assembleia de 44, ela reafirma, está no livro esse documento, então ela reafirma que lá na convenção de 1932, com os irmãos primitivos, anciões primitivos, que eles tocaram nesse assunto de batismo, se era preciso fazer o rebatismo. E aí, esse documento, ele descreve novamente, é um documento de 44, e ele descreve novamente dizendo que não deveria ser feito rebatismo. Eu abordo bem esse texto e falo bastante sobre isso. Como um irmão ali perguntou já hoje, que alguém até escreveu e falou que o Franciscão mudou de ideia. Mas da onde essa pessoa tirou isso daí? Da onde ela tirou esse achismo? Porque eu tenho carta do ancião Vitório Angre, que na época era o presidente, vice-presidente da congregação cristã no Brasil. Vitório Angre, não tem quem não conheça. O Vitório Angre, as suas pregações, e muito bonito, de fato, as pregações do Vitório. E aqui tem uma carta do Vitório. E o Vitório, ele fala nessa carta para um cooperador que estava lá na Itália. Esse cooperador, ele vai do Brasil para evangelizar os parentes dele na Itália. Quando ele chega na Itália, ele tem contato com as igrejas lá, oriunda do movimento do irmão Franciscão, oriunda do movimento do irmão Giacomo Lombardi. E, perdão, ocorre que ele quer reevangelizar esses irmãos lá do trabalho do irmão Franciscão. Ele quer impor o rebatismo para esses irmãos. Porque nessas alturas, o Brasil, em 61, ele vai e muda a forma batismal. Que até então, o batismo no Brasil era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o Brasil achou que estava errado, que agora deveria batizar em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o batismo verdadeiro, segundo a visão da congregação, é o batismo verdadeiro, e que agora, para ter a salvação, se tinha que batizar de acordo com esse batismo da congregação, e que só seria chamado de irmãos, e só ia ter liberdade, e só ia ser considerado pessoas que batizassem no batismo da fé da congregação. Aí nasceu o exclusivismo, em 61, não tem nada a ver com o Franciscão. O Franciscão não estava aqui, o Franciscão não criou esse tópico no ensinamento, o Franciscão não participou dessa heresia, dessa patifaria. E alguém até escreveu que Franciscão mandou uma carta falando sobre o rebatismo. Eu tenho essa carta de 61, está no livro. Quem quiser, adquire o livro, vai ver lá no livro, a carta de 61, que não tem nada a ver com o rebatismo. Nada a ver. O batismo, ele foi um ensinamento da Assembleia Anual do Brás. O Brás quis mudar, não vou questionar, eles têm o direito deles de mudar. Agora, eles que assumam a parcela de culpa dele. Porque as outras igrejas evangélicas acham que o Franciscão pregava rebatismo, acha que ele que introduziu essa heresia, que ele não tinha comunhão com outras igrejas,
Então está nas costas dele essa heresia. Não, os irmãos devem assumir a culpa que foi eles que introduziram isso. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.